Olá, queridos irmãos, mais uma vez juntos na nossa escola bíblica dominical. Um prazer ter você aqui conosco. Estamos estudando Bases Bíblicas, uma revista que fala sobre a história, os princípios, as doutrinas e os valores da comunidade batista que foram sendo estabelecidos ao longo da história. E é muito bom estar com você aqui. Hoje nós estamos na nossa quinta lição. E antes de nós começarmos, eu queria orar com você, pedindo ao Senhor que nos abençoasse nesse momento no estudo da parte histórica da nossa igreja, também aplicando alguns textos bíblicos a essa parte histórica. Então feche seus olhos comigo e vamos orar. Meu bom Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que estamos tendo de mais uma vez, por vias desta ferramenta, estudarmos a Tua Palavra, a história desse povo chamado Batista, que o Senhor mesmo edificou com os seus valores e princípios e que tem testemunhado o Senhor ao longo da história. Obrigado porque podemos fazer parte desta história, continuando o legado que os nossos primeiros irmãos começaram há tanto tempo atrás. Nós nos alegramos em poder, Senhor Deus, conhecer a história de homens valorosos que defenderam a Tua Palavra, defenderam as Escrituras, a fidelidade a elas, e nós queremos, Senhor, também sermos conhecidos por esta fidelidade à Tua Palavra. Para isso, Senhor, guarda-nos, dirige-nos, protege-nos, que o Senhor possa prover para nós aquilo que precisamos para a nossa caminhada contigo diária. Peço as Tuas bênçãos sobre cada família, cada casa, cada irmão que agora está se preparando para este estudo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor abençoe aqueles que estão se recuperando deste vírus e de tantas outras doenças. Visita o Senhor trazendo paz, trazendo conforto e cura, tanto física quanto espiritual. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso caminhar e abençoa esse tempo que vamos passar juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero lembrar você que nós temos um decreto novo agindo na cidade, e a partir da próxima semana nós vamos retomar os nossos cultos presencialmente, com 70 pessoas. Nós vamos ficar até um pouco mais abaixo do que nós poderíamos colocar cerca de 100 pessoas na igreja, mas nós vamos restringir a 70 nesse primeiro momento, para a gente ter um pouco mais de segurança. Vai precisar se inscrever nos cultos, a gente já sabe todo o procedimento, e você que se sentir bem, que se sentir confiante para estar aqui prestando culto ao Senhor, poderá participar desse momento com a gente, já na quarta-feira, às 19h30. Então aguarde para você fazer sua inscrição, tanto para a quarta, quanto para o domingo pela manhã, quanto ao domingo à noite. Você vai receber informações sobre isso ao longo dos dias. Que nós possamos continuar orando para que a situação seja de fato debelada e a gente possa então retomar a nossa rotina de igreja, os nossos encontros, os nossos pequenos grupos. Nós estamos desejosos de que esse tempo chegue. Então, enquanto não chega, nós vamos revezando aí na participação dos cultos, aqueles que quiserem, e você está convidado para participar com a gente a partir agora dessa semana, tá bom? A partir do dia 12, os próximos cultos serão presenciais, até que surja outra determinação da prefeitura, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a história dos batistas na América. Esse é o nosso tema, a história dos batistas na América. Você vai perceber que os Estados Unidos foram a terra, ou são a terra onde os batistas de fato cresceram e se estabeleceram de forma muito contundente, muito firme, muito forte, e se tornaram uma base missionária para o mundo. De lá, vários países, incluindo o Brasil, foram alcançados pela mensagem do Evangelho trazida por esse povo chamado batista. Então é importante a gente estudar as condições que fizeram com que o Evangelho de Jesus, anunciado por esse povo batista, chegasse até os Estados Unidos e dali esse grupo se expandisse, tá bom? Então, o que aconteceu foi que, por volta do século
XVI, os primeiros batistas chegaram na América. E eles chegaram por quê? Chegaram por causa de perseguições. As perseguições sofridas na Inglaterra, não sei se você lembra, semana passada, se não se lembrar, assista a aula da semana passada. Semana passada nós falamos sobre isso. O rei Henrique VIII, no seu desejo de se separar de sua esposa, ele rompe com a Igreja Católica e, rompido com a Igreja Católica, ele estabelece a Igreja do Estado inglês, que era a Igreja Anglicana, e ele passa a ser o seu líder. E como a Igreja Anglicana se torna a igreja oficial, mas fruto de um interesse pessoal do rei Henrique VIII, muitas práticas imorais, muita infidelidade à Escritura, muitas práticas reprovadas pela Escritura começaram a ser percebidas tanto na família real quanto nas pessoas, na nobreza e nas pessoas que praticavam o anglicanismo. Isso gerou uma insatisfação grande entre muitas pessoas na Inglaterra que defendiam a pureza do Evangelho, a pureza da prática, da moral, da ética, de que a vida cristã exigia santidade, exigia fidelidade. Isso fez com que surgisse, então, o movimento chamado puritano, que nós falamos na semana passada. Os puritanos, então, possuíam dois grupos: os que queriam uma revitalização, um avivamento da igreja anglicana, e aqueles que entendiam que não era possível, que uma igreja nesses moldes não poderia permanecer de forma aceitável. Então, surgiu então o grupo chamado separatista, os puritanos separatistas. Dentre estes puritanos separatistas, haviam os batistas, entre outros grupos, mas também os batistas. Dentro do grupo dos puritanos separatistas ingleses, haviam os batistas e dois grupos de batistas. Os batistas particulares, que aceitavam a doutrina calvinista, de que a salvação é uma escolha de Jesus, é uma escolha de Deus prévia, é um ato da graça de Deus sobre os homens. Então, Jesus morreu pelos eleitos, só por aqueles que o Senhor já determinou que irão para o céu. E havia os batistas gerais, que eram aqueles que não criam que Jesus havia morrido apenas pelos eleitos, mas que Jesus havia morrido por todos os homens, e que todos os homens, a partir do livre-arbítrio, tinham o direito de aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho. Então, houve uma profunda perseguição sobre esses grupos fogem para a Holanda durante um tempo, e ali na Holanda se solidifica o grupo batista, através de John Smith. Depois, John Smith ele se liga aos menonitas, e o pastor Thomas volta para a Inglaterra, estabelece a primeira igreja batista da Inglaterra, mas depois de algum tempo volta a haver perseguição na Inglaterra, e nesse meio tempo a colônia americana, a colônia dos Estados Unidos é descoberta, e esses irmãos, então, essas pessoas decidem migrar para a colônia americana e plantar uma nova nação ali naquela colônia. Entre estes, os batistas também estavam, parte dos batistas gerais e parte dos batistas particulares. E eles então migram no século XVI para a colônia que havia sido descoberta. Antes, quem vivia nos Estados Unidos? Viviam os nativos, os índios. Aí tem uma imagem deles para vocês. Haviam vários grupos, como os Apaches, como os chamados Pele Vermelha, enfim, haviam vários grupos de índios nos Estados Unidos, e esses eram os primeiros habitantes ali, nativos. Então chega esse grupo vindo da Inglaterra. Nós temos uma imagem aí também, uma pintura desse grupo chegando aos Estados Unidos, colonos, para colonizar aquele lugar e tornar ali uma nação, uma nova nação. Então esses grupos chegaram por volta do século XVI, Então, no século XVI, esse pessoal chega até a América do Norte. Eles eram de diferentes grupos sociais, diferentes grupos religiosos, e se instalaram
em diferentes partes da costa oeste. Eu vou colocar para você também aí a costa oeste. A costa oeste é a região de Boston, onde tem Nova York, onde tem a Flórida. Então, a costa leste é esse pedaço vermelho aí, não é? A costa leste americana, de onde eles chegaram, atravessando da Inglaterra de navio, chegando nesses pontos aí, nessa faixa de terra dos Estados Unidos, e daí eles foram colonizando o país adentro, mas chegaram nessa região no século XVI. Então, muitas famílias vieram, e boa parte delas fugindo da perseguição religiosa que havia na Inglaterra. Então, especialmente os não conformistas, né? Como eu disse, os separatistas e outros grupos religiosos perseguidos migraram, então, para a colônia da América do Norte, e o desejo deles era construir uma nova pátria, construir um novo país, né? Estabelecerem ali um novo país. E entre estes haviam muitos batistas que também foram para lá. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu queria marcar com você é que às vezes a gente entende perseguição religiosa apenas como uma maldade, e realmente é uma maldade do coração humano. Mas Deus se utiliza destas coisas para fazer o evangelho expandir. Por causa da perseguição na Inglaterra, o evangelho se expande para a América do Norte e ali se tornará, ao longo dos anos, uma potência protestante evangélica no mundo, enviando o evangelho para vários lugares. Pastor, mas como pode ser isso? Isso está escrito na Bíblia, isso aconteceu outras vezes, e o livro de Atos nos registra isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no livro de Atos, capítulo 8. Abra aí, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 8, a partir do verso 1. Atos 8, a partir do verso 1. E diz assim lá: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só o que aconteceu aqui. Esse texto está logo após a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado como um mártir do cristianismo por confessar Jesus como Messias e Senhor. Por causa da sua fé, ele foi perseguido, preso e apedrejado, morto. E com a morte de Estevão, surgiu então um grande movimento de perseguição contra a igreja. E pode ser que muitos tenham pensado, como assim? Como Deus, que é o nosso Pai, permite a gente nós passarmos por um período de perseguição tão grande como esse? E o texto diz então que a resposta a esses que tinham esse questionamento era: Deus tinha um propósito de espalhar o evangelho pelo mundo antigo. Então, quando há perseguição em Jerusalém, nas imediações de Jerusalém, o que acontece é que a igreja sai daquele lugar e se espalha pelo mundo, e vai para outras cidades e até outras nações a partir desta perseguição que foi perpetrada contra eles. Então, Deus utilizou daquela perseguição ali em Atos para fazer com que o evangelho expandisse. E mais uma vez nós vemos isso acontecer aqui, nesse momento da história. Perseguição ferrenha, profunda, cruel contra os grupos que não aceitavam o pecado, a infidelidade às Escrituras na Inglaterra, fez com que muitos crentes, fugindo da perseguição, fossem parar nos Estados Unidos e ali começassem um grande movimento de colonização, crescimento e depois de missões para o mundo. Então, isso é muito importante, como Deus age, às vezes, quando a igreja sofre. Nós estamos passando por isso agora, irmãos. Os irmãos imaginem, nós estamos proibidos
de nos reunirmos. Esse vírus fez com que várias prefeituras, vários prefeitos, governadores impedissem que a igreja estivesse se reunindo, mesmo cuidando tendo todo o cuidado com a parte sanitária, mesmo tendo todo o cuidado de sentar com distanciamento. Não foi pensado de nenhuma forma uma redução da carga da igreja, mas permitindo que a igreja continuasse se abrindo. O que isso fez acontecer? Fez com que as igrejas migrassem para esse sistema que nós temos de rede social, de YouTube, na internet, e muitas pessoas estão sendo alcançadas por causa desta proibição. Então, você perceba como às vezes nós não compreendemos certas coisas que acontecem, mas Deus está movimentando a história para que as coisas aconteçam como Ele deseja, para que o Evangelho seja pregado, para que rompa as barreiras, aquelas pessoas que não vêm à igreja, que não abrem as suas casas para o Evangelho, agora o Evangelho chega na casa delas, através de uma palavra, através de uma pregação, através de um momento como esse. Então, isso é para mostrar que Deus opera nesses momentos, que mesmo havendo perseguição e tantas outras dificuldades, Deus opera. Então, é isso que aconteceu. Por causa da perseguição, essas pessoas fugindo, entre eles batistas, fogem para a colônia americana, para a colônia dos Estados Unidos, e ali começam um movimento de expansão do Evangelho e de fortalecimento do Evangelho. Um dos primeiros homens que... Nós temos duas pessoas que são ícones para nós, batistas, dentro da estruturação da Igreja Batista nos Estados Unidos. E vai aparecer a foto dos dois aí para você. O primeiro que está com a mão sobre um livro é John Clark, que abriu a segunda igreja batista em solo americano. E o primeiro aí que está com uma pena na mão é Roger Williams, que foi o pastor da primeira igreja batista em solo americano. Então, esses dois nomes são os dois grandes ícones da Igreja Batista na colônia americana. Vamos falar primeiro do Roger Williams, o que você vê aí com a pena na mão. Quem foi esse homem? Esse homem foi... Ele viveu entre 1603 e 1683, e ele chegou na Baía de Boston, ali na costa leste, em Boston, em 1631. Ele já tinha aí 28 anos de idade, mais ou menos, quando ele chegou para pastorear uma igreja num lugar chamado Salem. Ele, então, abre esta igreja, não é? Ele estabelece essa igreja na comunidade de Salem, mas ele percebeu que a igreja, mesmo ali na colônia, o Estado estava interferindo e perseguindo aqueles que tinham um pensamento diferente religioso. Só para vocês terem uma ideia, a revista conta isso para a gente, não é? Os juízes, por exemplo, poderiam encarcerar uma pessoa, manter uma pessoa presa indefinidamente por alguma acusação que o juiz entendesse que fosse crime chamado de crime religioso. Então, um juiz poderia mandar prender alguém porque essa pessoa tinha cometido uma falta religiosa, um crime religioso, de forma indefinida. Então, o Roger Williams não aceitava esse sistema na colônia, que era o mesmo que havia lá na Inglaterra. Então, ele, por estar, não se conformar, não aceitar essa condição da qual ele havia fugido dos Estados Unidos, ele decide, não é, fundar, perto da Baía de Narragansett, difícil nome, hein? Narragansett, com várias ex-ovelhas que ele possuía, eles fundam, então, uma cidade, uma colônia, um lugar chamado de Providence. Então, eles organizam essa colônia, e nessa colônia, o documento que regia essa colônia, eles chamavam de colônia de plantação.
nessa colônia de plantação do país, eles redigiram um documento em que uma das cláusulas que havia era a proibição da interferência do Estado na igreja. Não poderia haver interferência das autoridades estatais dentro da igreja nessa colônia que ele havia fundado, nesse lugar onde ele havia juntado aquelas famílias para formar ali futuramente o que se tornou o estado de Rhode Island. Então, só para a gente ter esse entendimento de que entendimento de que o Estado, mesmo entendimento que havia lá na Inglaterra, e ele como Batista tinha trazido de lá, de que o Estado não deveria se envolver com a religião, que deveria haver liberdade religiosa, que o homem deveria ser livre para professar a sua fé e cultuar seu Deus livremente. Então, por essa concepção, ele sai de Boston, inclusive ele é expulso de Boston por defender essas coisas, ele sai de Boston e ele vai para esse lugar e funda uma nova colônia que ele chama de Providence. Então, é a primeira vez, e é o primeiro grupo em solo americano que defende e estabelece uma colônia em que o princípio da separação entre igreja e Estado é colocado como princípio fundamental. E aqui a gente encontra o primeiro grande legado dos batistas para o mundo. Os batistas foram o primeiro grupo de forma organizada, o primeiro grupo religioso de forma organizada a dizer que o Estado não deveria interferir nas questões religiosas, uma separação entre igreja e Estado. O que hoje acontece, por exemplo, na nossa Constituição, que é o que o Supremo Tribunal há poucos dias tratou sobre haver ou não autoridade dos prefeitos, né, e governadores de mandarem fechar as igrejas. A nossa Constituição diz que o local do templo, o local de culto, é inviolável. E a nossa Constituição diz que todas as pessoas do Brasil têm liberdade de crença, de expressar a sua crença. Não só, como disseram alguns dos juízes, né, dos eminentes juízes, não só apenas de expressar a sua fé no âmbito pessoal, íntimo. Não é isso que a nossa Constituição diz, que você pode ter sua religião em casa. O texto constitucional nosso, que é influenciado pelo texto americano, diz que você tem liberdade de expressar a sua fé, de prestar culto, de se reunir para prestar culto e expressar de forma sem nenhum tipo de cerceamento aquilo que você crê. Então, isso surgiu da onde? Surgiu com essa comunidade em Providence, conduzida pelo pastor Roger Williams, que defendeu essa liberdade ali naquele lugar. Um historiador brasileiro chamado José dos Reis Pereira, a respeito disso, ele escreve num dos seus livros assim, e eu quero ler para os irmãos. A pequena colônia fundada por Roger Williams detém essa glória e essa honra de ser a primeira nos tempos modernos a erigir como norma o princípio da absoluta liberdade religiosa. Então, foi o primeiro grupo de pessoas a defender isso dentro dessa era moderna, de que o Estado não deve se intrometer nas coisas da religião, de que todo homem deve ser livre para professar a sua fé. Isso é um princípio de separação entre igreja e Estado, que depois influenciou a Constituição americana. Por causa do que foi feito em Providence, a Constituição americana encampou e absorveu esse princípio criado nessa colônia, e hoje é um direito fundamental americano, a liberdade de culto e de expressão da fé. Em 1639, ele então estabelece a primeira igreja batista em solo americano, que é em Providence, que é nessa colônia que fica no estado de
Rhode Island, que é o menor estado americano, né? É um estado muito pequenininho. Eu vou mostrar para você onde fica daqui a pouco esse estado, e você vai poder identificar e vai ver que ele realmente é bem pequenininho. Mas foi o primeiro lugar onde os batistas se estabeleceram e criaram, assim, uma comunidade de batistas ali naquele lugar. Naquela colônia, naquele lugar que foi fundado por esse batista, por esse pastor batista e suas ovelhas, ninguém poderia ser molestado por causa da sua fé. Ninguém poderia ser incomodado por professar a sua fé. E olha só, o que eles defenderam não era a liberdade de ser batista, é mais do que isso. É a liberdade do ser humano escolher a sua religião de livre, com liberdade. Não era uma liberdade para ser batista, era uma liberdade para ser o que se quisesse ser religiosamente. É isso que foi defendido. Não era nem liberdade para ser evangélico, era liberdade para ter a sua religião, para professar a sua religião. É disso que os batistas, ou é isso que os batistas defendem. Quando nós vemos, muitas vezes, igrejas no nosso país tentando tomar o Estado, tentando fazer do Estado um Estado evangélico, nós batistas, nós não queremos isso, nós não aceitamos isso. As nossas origens nos ensinam que a igreja e o Estado devem caminhar separadamente. A igreja não pode interferir no Estado e nem o Estado na igreja. Nós não queremos uma nação conduzida por decreto e por leis a se tornar uma nação evangélica. Nós não queremos isso. O evangelho é de livre aceitação. O Senhor chama e as pessoas respondem a esse chamado. Não é uma imposição. O evangelho não pode ser imposto a ninguém. Por isso, esses nossos pais fundadores, esses nossos precursores que vieram antes de nós, defendiam a liberdade religiosa. Isso é muito importante para nós. Então, ali naquele lugar onde se chegou à conclusão de que não deveria se perseguir ninguém pela sua religião, e também houve o entendimento do pastor Roger Williams sobre a questão do batismo. Mais uma vez, essa questão vem à tona, porque também se praticava o batismo infantil naquele tempo nas colônias americanas, e também se fazia o batismo por aspersão. E esse homem, então, entendendo a verdade do Evangelho, defende também o batismo apenas de pessoas convertidas. Ele rejeita o batismo infantil e o batismo por imersão. Então, eram bandeiras defendidas pelos primeiros batistas também em solo americano. Como não tinha outro grupo de batistas ali na América, então, o que aconteceu foi que Williams, quando ele foi ser batizado, o Roger Williams, quando foi ser batizado, não tinha outra igreja batista para poder batizá-lo, outro pastor. Então, ele é batizado por um irmão, Ezekiel Holliman, e depois de ser batizado por esse irmão, ele batiza os demais irmãos da igreja. E aí, então, nós temos a primeira igreja batista em solo americano. O outro nome que nós temos é o de John Clark, que é esse que a gente viu que estava com a Bíblia na mão, pastor batista também. Ele também chegou da Inglaterra por volta do ano de 1648, um pouco antes disso. 9 anos depois de Roger Williams começar a igreja batista na colônia de Providence, ele funda uma outra colônia chamada Newport, que se tornou depois, que no ano de 1948, englobou a colônia também, ou acolheu a colônia de Providence. Então, uma primeira colônia tinha sido feita, de Providence, com Roger Williams. 9 anos depois,
John Clark chega e começa uma nova colônia chamada de Newport. Essas duas colônias depois se fundem, se tornando uma colônia só. E o John Clark se torna o líder dessa segunda igreja batista em solo americano. Ele era médico e ele era um homem inteligente, estudado, conhecia as línguas originais, o grego, o hebraico, e por causa das perseguições que ele sofreu também na Inglaterra, ele muda-se para os Estados Unidos, também por convicções religiosas, também fugindo da perseguição. Mas quando ele chega aqui, ele chega nos Estados Unidos, ele percebe que as mesmas perseguições aconteciam. Então, o que ele faz? Ele, junto com outras pessoas, compram uma ilha chamada Rhode Island. E ele compra essa ilha, e ali ele compra dos índios, e ali ele estabelece essa colônia de Newport, na qual também ele estabelece a sua igreja. Ele permaneceu nessa igreja a vida toda, e depois que faleceu, ele foi substituído por um outro pastor chamado Obadiah Holmes, é o pastor que o sucedeu logo depois. Aí um pouquinho para frente, aí tem você vai ver aparecendo na sua tela um mapa, não é? Onde nós temos algumas cidades, alguns nomes de cidades. Aí você vai ver aí Boston, um pouquinho abaixo de Boston, no Massachusetts. Você tem Rhode Island, que é o estado, e a capital de Rhode Island é Providence. É um conjunto de ilhas, não é? É um estado bem pequenininho, cuja capital é Providence. Então, é nesse lugar que os batistas começaram a sua plantação, ou que a plantação da Igreja Batista começou. No próximo mapa aí você vai ver essa Rhode Island, como ele é pequenininho aí, né? Como é bem pequenininho esse estado no qual os batistas começaram. Então, tem uma citação também do José dos Reis Pereira aí sobre a vida, né, do John Clark e do seu sucessor, o Obadiah Holmes. Ele diz assim: certo dia na cidade de Lynn, estava ele com o Dr. Clark, em casa de um crente. Decidiram realizar um culto. Enquanto Clark estava pregando, dois meirinhos entraram na casa e aprisionaram o pregador e seu companheiro. Ambos foram condenados pelo juiz a pagar uma multa ou a serem açoitados. Um amigo pagou a multa que cabia a John Clark. E como ninguém pagasse a de Holmes, ele foi violentamente açoitado, publicamente em Boston, razão da condenação. Por que ele foi condenado? Ele falava contra o batismo infantil. Então era essa a condição que esse pessoal, ou que esses nossos irmãos viveram lá. Imagina só alguém ser chicoteado de forma violenta e agressiva por defender o batismo apenas de pessoas convertidas e adultas. Era esse o cenário no qual os nossos irmãos batistas viveram e defenderam a fidelidade aos ensinos das Escrituras. Então, os batistas, naquelas colônias, eram considerados como pessoas que ensinavam um falso evangelho, eles eram hereges. Para vocês terem uma ideia, eles foram banidos do estado do Massachusetts, onde está a cidade de Boston. Não podia ter batista dentro daquele estado. Tamanha era a perseguição que eles sofreram. Outras colônias, como da Nova Inglaterra e outras, eram hostis aos batistas. Os batistas não eram pessoas bem recebidas naqueles lugares. Então, o que o John Clark faz? Ele decide voltar para a Inglaterra e lá ficou 10 anos lutando para que o rei desse a eles a condição de serem um estado independente, um estado ou uma colônia dentro da colônia americana dos Estados Unidos. Então ele vai para lá para defender um lugar para que onde os batistas pudessem viver, um lugar onde pudesse haver liberdade religiosa. Então ele volta para lá e fica 10 anos, e volta
com uma carta escrita pelo rei, uma carta chamada de Carta Real de Rhode Island. E em 8 de julho de 1663, 8 de julho de 1663, essa carta foi concedida, né? E dava liberdade religiosa aos habitantes de Rhode Island. Ninguém poderia ser perseguido por sua fé dentro daquela colônia. Essa carta vigorou, essa lei vigorou por 180 anos naquele estado. E é a carta constitucional mais antiga, que durou mais tempo dentro dos Estados Unidos. Então, tudo isso aí, irmãos, para mostrar que esses homens lutaram, né, pelo princípio, esse princípio caro para nós, da liberdade religiosa. Nessa carta que o John Clark trouxe do rei da Inglaterra, era dito e reconhecia a liberdade da alma do homem. Isso foi incluído dentro dessa constituição desse estado chamado Rhode Island, fundado por batistas, e que mais tarde foi acolhido pela Constituição americana. Então, olha que contribuição poderosa os batistas deram, os nossos antecessores batistas deram para o mundo, de ensinar para o mundo que o homem deve ser livre para ter a sua religião, ninguém deve ser forçado a aceitar nenhuma religião, e de que a alma do homem é livre para poder cultuar o seu Deus e expressar e realizar a sua religião. Então, isso fez com que, em terras americanas, os batistas crescessem, principalmente no sul dos Estados Unidos. Os batistas cresceram de forma muito forte, e hoje a Convenção do Sul dos Estados Unidos, a Southern Baptist Convention, ela tem hoje cerca de 15 milhões de batistas. É a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. Cerca de 70% dos batistas do mundo vivem nos Estados Unidos. Em comparação conosco, nós hoje somos cerca de batistas no Brasil, cerca de 1 milhão e meio de batistas. Nos Estados Unidos são 15 milhões. Só a Convenção do Sul, porque tem outras convenções batistas nos Estados Unidos. Tem convenções independentes, tem a Convenção do Norte. Só a Convenção do Sul tem 15 milhões de membros. Então, a constituição dessas associações, das quais os batistas, então, se tornaram parte. Então, o que é a Convenção do Sul dos Estados Unidos? É a reunião das igrejas batistas que assinam entre si uma convenção que trata de princípios, valores e doutrinas. E elas, por concordarem com esses princípios, valores e doutrinas, elas são signatárias dessa convenção e se tornam agora uma associação de igrejas que concordam com essas questões. Isso fez com que muitas associações de igrejas batistas se desenvolvessem nos Estados Unidos, desde que eles chegaram no continente, fazendo com que a Igreja Batista, então, se espalhasse naquele país, e hoje é o maior país batista do mundo. Por muito tempo foram os maiores missionários do mundo, enviando missionários batistas para o mundo todo, inclusive para o Brasil, chegando até o nosso país. E aqui mesmo em Montes Claros, nós tivemos missionários americanos que trabalharam aqui na região de Belo Horizonte, nas regiões do Rio de Janeiro. Muitos pastores batistas vieram como missionários deste país, trazendo o evangelho até o Brasil. Eu quero encerrar, então, só com algumas considerações que eu gostaria de fazer, alguns pensamentos. O primeiro é este. A perseguição da igreja, ao contrário do que as pessoas pensam, sempre promove a expansão da igreja. Toda vez que a igreja é perseguida, a igreja expande. Todas as vezes, a história mostra isso. No comunismo, nas perseguições lá de Atos, aqui na Inglaterra, sempre que o povo de Deus é perseguido, há
uma expansão do Evangelho. Eu queria perguntar para você, para a sua reflexão, você acha que hoje a igreja é perseguida? A igreja cristã é perseguida hoje, no Brasil? De que formas a igreja batista é perseguida no Brasil? Você sabe elencar, se você acredita que sim, como é que a gente é perseguido hoje? A gente é perseguido sendo preso, a gente é perseguido sendo impedido de falar. Se a gente é perseguido, quais são as formas de perseguição que hoje os crentes enfrentam no Brasil? Você acha que isso pode produzir o crescimento da igreja? Outra reflexão que eu queria que você fizesse também. A Igreja Batista sempre defendeu a separação entre igreja e Estado, de que Estado e igreja não cuidam da mesma coisa. Para nós, a posição da igreja é uma posição profética. A igreja não se associa com o Estado para que ela seja uma voz profética sobre o Estado, apontando os erros e os pecados do Estado, sejam eles de que cor forem, de que matizes ideológicas forem. Por isso que a igreja não pode ser nem de direita nem de esquerda. É por isso que a igreja não pode defender o partido A ou o partido B. A igreja não defende ideologias humanas. A igreja é a embaixada de Deus na terra. O reino que nós defendemos é o reino de Deus, é o reino dos céus. O rei que temos, o Senhor que nos governa é o Senhor Jesus. O poder que nós temos é o poder do Espírito. Então, a igreja não pode se associar com o poder temporal, porque nós somos e defendemos e proclamamos um poder de outra ordem, um poder atemporal, o poder eterno. Então, o papel da igreja no mundo é de ser sal e luz, é de ser referência para o mundo, é de ser influência no mundo. Isso não quer dizer que você, individualmente, como crente, não deva fazer diferença nas diversas esferas sociais e governamentais. Não é isso que nós estamos dizendo, mas a igreja como entidade, como grupo, não deve estabelecer uma associação com o Estado. E a pergunta que eu faço é, será que a igreja hoje não está tentando se associar com o Estado? Será que a igreja não está colocando a esperança dela numa ideologia política, ou numa pessoa, num governante? Será que a igreja não está tentando impor a sua fé para os outros? Impor os seus pensamentos para os outros? Nós não gostaríamos, irmãos, de que os espíritas, ou os católicos, ou os que seguem o candomblé, ou qualquer outra religião, nós não gostaríamos que essas pessoas impusessem sobre nós as suas crenças. Assim também nós não devemos impor as nossas crenças sobre ninguém. Os primeiros batistas defendiam a tolerância religiosa. Nós precisamos tolerar e conviver com as pessoas que não pensam como nós, que não têm a mesma fé que nós temos. Mas, em contrapartida, também precisamos defender a garantia de que nós podemos crer no que cremos, anunciar o que cremos, expressar o que cremos, sem que ninguém nos persiga ou nos impeça de fazer isso. Os irmãos compreendem, então, o que os batistas sempre defenderam? Nós não queremos a imposição de nenhuma religião a ninguém, mas queremos que todos tenham a liberdade de defender, crer e expressar a sua fé. É isso que nós batistas cremos. Esse é um princípio batista. Nós não queremos relação com o Estado, nós não queremos um Estado batista. Nós queremos um Estado que seja justo, queremos um Estado que seja... em que não haja corrupções, queremos um Estado em que as leis funcionem, queremos um Estado onde os necessitados e pobres sejam cuidados e assistidos, mas nós não queremos um Estado batista. Esse é um princípio nosso. Então, nós defendemos a liberdade religiosa, e para isso,
tolerância. Você é tolerante com as pessoas que creem diferente de você? Ou você sempre quer brigar, você sempre quer ter a razão, ou você conhece alguém assim? Não é por força nem por violência, como diz a Escritura, mas pelo Espírito de Deus. Quem convence o homem da justiça do juízo, do pecado da justiça do juízo é o Espírito Santo. Não é a imposição nossa sobre ninguém. E por fim, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, né? Nós conquistamos a liberdade religiosa no Brasil. Isso foi uma conquista. E como nós devemos tratá-las? Será que a gente deve abrir mão disso? Então, você acha que essas conquistas foram importantes? A liberdade religiosa? Você acha que é importante você ter liberdade para prestar seu culto? Você está disposto a defender essa liberdade, como os nossos primeiros batistas nos Estados Unidos fizeram? Então, fica aí como uma reflexão para a gente. E lembrando, né, disso, Jesus nunca impôs o Evangelho a ninguém. Jesus nunca obrigou ninguém a servi-lo. Ele sempre convidava, era sempre um chamado. E assim deve ser nos nossos dias. Os batistas são anunciadores do Evangelho, não são pessoas que impõem o Evangelho às outras. E os batistas defendem a liberdade religiosa e a tolerância, a convivência tolerante entre as religiões. A gente não precisa concordar com o outro, mas nós precisamos respeitar o outro. Você não precisa concordar com o que ele crê, você não precisa aceitar o que ele crê, mas você precisa respeitar a liberdade que ele tem de crer nessas coisas. Então, que nós possamos, como batistas, como nossa herança, manter a nossa fidelidade às Escrituras, manter a nossa isenção em relação ao Estado, no sentido de não nos envolvermos, como igreja, eu quero dizer, não envolvermos como igreja, como instituição no Estado, mas sermos vozes proféticas, lutando contra toda impiedade, seja ela em qualquer lugar que ela estiver, seja no petismo, seja no bolsonarismo, seja na direita, na esquerda, no centro, não importa onde estiver a maldade, que a igreja seja um instrumento para mostrar isso, para chamar novamente as pessoas à realidade, a um ponto de justiça, e que nós possamos então viver dessa forma como batistas, defendendo essas doutrinas e estes princípios que são tão caros para nós. Deus te abençoe, uma boa manhã para você, uma boa tarde. Logo mais à noite, nosso culto, às 20 horas. Não deixe de participar, esteja conosco, vai ser um tempo também muito importante. Deus te abençoe e até mais.